Oi, tudo bem? Bem-vindo novamente, bem-vinda novamente a Escrevendo Sem Medo, o canal que amplia seus horizontes, não suas medidas, que amplia sua bagagem sem te tornar uma mala. E novamente temos esse assunto que não quer calar, DSPM, aqui no canal, nessa série de vídeos a respeito desse vestibular. Já falei bastante sobre a redação e agora eu vou falar sobre a entrevista. E para isso, eu tô aqui já direto no computador, eu tô no site da SPM. Pela própria comunicação, pela identidade visual da SPM, a gente já percebe que é um vestibular altamente voltado para um viés de inovação. Aqui eu tô no site do vestibular, então você vai abrir a SPM, tem aqui ó, vestibular e SPM, esse vestibular aqui da própria instituição, embora tenha outros tipos de meio de entrada. Aqui a gente tem as informações sobre o processo seletivo que estão sendo veiculadas desse vestibular que está vigente atualmente. E a gente tem aqui os editais das inscrições abertas em diferentes unidades. Como eu vou colocar para vocês a questão da entrevista, é importante salientar uma coisa legal. O primeiro vestibular em que a SPM fez esse circuito totalmente online foi agora o primeiro semestre de 2020, para quem entraria agora no segundo semestre, no meio do ano, e foi feita uma redação e uma entrevista. Essa entrevista aqui é agendada e você faz por meio do Zoom. Todas as informações estão ali no site da instituição, no edital, e elas vão sendo passadas para você na medida em que você vai fazendo a inscrição. E eu comparei esses três editais só para explicar para vocês. Por que eu vou clicar em um só? Porque a questão do roteiro da entrevista é o mesmo para todos. No semestre passado, no vestibular anterior, não havia esse roteiro, então as entrevistas foram muito diferentes. Eu vi vídeos de pessoas que falaram como foi, que disseram que foi uma coisa. No caso de uma aluna minha que prestou, que aliás passou, ela era treineira, então não pôde fazer a matrícula, mas espero que neste semestre ela possa. E ela me falou que ela entrou no Zoom e a entrevistadora, né, era uma das professoras lá da instituição, perguntou para ela, pediu para ela se apresentar. E aí a minha aluna foi falando, foi colocando as coisas que ela tinha separado, preparado, e no fim do tempo elas se despediram e a entrevista terminou. Basicamente ela se apresentou, colocou planos que ela tinha e tudo mais. Só que de forma menos estruturada do que a gente vai ver que tem aqui agora. Clicando aqui no edital da prova, a gente tem a seguinte informação assim que o PDF carregar. Isso. Então temos aqui um PDF com todas as informações que vocês precisam para fazer a inscrição em termos de vagas. Não temos aqui os critérios de correção da redação. Eu entrei em contato com a SPM para perguntar, porque eu tenho uma curiosidade imensa para saber, e eu ainda não recebi resposta. Eu já gravei um vídeo sobre isso, é um dos últimos que saiu no canal, tá na playlist, eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do vídeo, e vai estar num desses cards aqui para cima. Porque eu acho que é uma coisa importante que você tem que ter em mente. Eu coloquei a partir da minha experiência, da vivência dos meus alunos, de coisas que eu sinto que são valorizadas. Contudo, imagino que deve estar bem corrido lá para o pessoal da ESPM, porque afinal de contas não deve ser fácil organizar um vestibular somente online, ainda mais com o sucesso que eles estão tendo nesse sentido. Então, se de repente eles me responderem, eu atualizo para vocês, vai ser muito legal. Mas por hora, vamos trabalhar então com a questão da entrevista. Uma das últimas coisas que a gente vê aqui no edital é esse aqui, ó. Anexo 1, e é nele que eu vou clicar. Epa, pronto. E aqui apareceu o que a gente precisa saber sobre a entrevista. Eu vou dar uma ampliadinha aqui para a gente ter uma legibilidade mais legal. E vamos ler juntos. Esse é o último anexo, tem aqui o cabeçalho todo bonitinho, graficamente, do documento. Isso você encontra lá no site da ESPM, eu também vou deixar o link aqui embaixo. Todos os cursos de graduação oferecidos pela ESPM se orientam pelo desenvolvimento de 4 competências: autonomia, criatividade, fluência tecnológica e ética e responsabilidade. São os 4 pilares dessas competências que eles estão buscando nos alunos que entram ali. As perguntas que serão realizadas pelo professor que conduzirá a entrevista são:
Então a gente vai dar uma passada aqui pelas perguntas e fica até o fim do vídeo que eu vou te dar dicas de como se preparar e inclusive de como se portar na entrevista. Então temos aqui, qual é o seu propósito de vida? E aqui a gente já toma um baita de um susto, que propósito de vida é esse? O que é? É o sentido da vida? É o porquê que eu quero viver o resto da minha vida? Eles esperam que eu decida isso logo agora? Não. É uma primeira versão, é uma primeira construção que vai indicar qual é o caminho que você gostaria de seguir. Não é porque você tem hoje uma visão do seu propósito de vida que ela vai ser a mesma durante a sua vida. Eu mesmo já tive muitas mudanças no meu caminho e é claro que o caminho vai sendo feito quando a gente passa. Isso não é definitivo e eles sabem disso. Então isso daí não é um contrato que você está fazendo de que você vai fazer isso. Mas é a sua visão de qual é o caminho que você está vendo para o seu futuro nesse momento. Calma, não desespera, que eles vão te dar subsídios para entender o que eles estão querendo. Pergunta número 2. De qualquer modo, o seu propósito de vida, ele pode ser fortalecido por tais competências que é autonomia, criatividade, fluência tecnológica, ética e responsabilidade? Se sim, ótimo, você vai explicar o porquê que ter autonomia vai te ajudar a fazer o seu propósito de vida se realizar, a criatividade, a fluência tecnológica, lembrando que a SPM tem uma ponte importante com isso, e a questão da ética e responsabilidade, esses valores. Se você não acha que isso daí vai te ajudar, então provavelmente você não vai ser um aluno que vai estar dentro do perfil da SPM. Tá tudo bem. Ou de repente você procura outra faculdade, ou você avalia com carinho para ver se esses valores de repente não são alguma coisa que faz sentido para você. Questão número 3. Como a ESPM pode te ajudar a realizar o seu propósito de vida? Ou seja, qual vai ser o papel da faculdade que você vai fazer ali para o seu propósito de vida? Então, por exemplo, eu quero montar uma loja virtual com uma proposta que tem a ver com moda sustentável ou que tem a ver com produtos voltados para ajudar tais pessoas. E como que a ESPM vai me ajudar? Bom, esse curso que eu vou fazer, ele vai me ajudar a estar apto para colocar isso em prática de várias formas. É isso, basicamente, o que eles querem saber. Como que a ESPM pode ajudar você a realizar esse seu projeto de vida? A pergunta número 4. De que modo você pode contribuir para que a ESPM tenha êxito nesse processo? Ou seja, como você vai ajudar a ESPM te ajudar. Aqui é como você vai olhar para essa faculdade que você vai ter. Então imagina que você passou, que você está fazendo o seu curso, independente de qual deles ele seja, como que você vai atuar para que aquele curso que você já disse provavelmente que como ele vai te ajudar na pergunta anterior e agora, como você vai agir para que isso aconteça. Então, como você vai colaborar para que o seu curso na ESPM realmente ajude você dentro do que você está querendo. Então, no mínimo, provavelmente você vai ter atenção ao que é passado, você vai ter proatividade, você vai ter interesse, você vai ter autonomia sobre o seu próprio aprendizado, você vai ter a responsabilidade e a autorresponsabilidade de entender qual é o seu processo de aprendizado e trabalhar para que ele se realize. É muito difícil que uma instituição ache graça num aluno que não tá nem aí para ela. Você vai estar pagando à toa. Então, assim, se você vai fazer o curso, se você está empenhado nisso, ele precisa fazer sentido para você. Então, quando a gente quer alguma coisa, isso faz um sentido enorme pra gente. Eu já tive muitos alunos que não gostavam tanto assim de redação, mas a partir do momento que eles perceberam que era preciso fazer uma boa redação para atingir a vaga que eles queriam, olha, eles tiveram sangue no olho e eles foram atrás do que eles queriam. Por falar em dar o sangue pelos nossos objetivos, eu vou apresentar aqui para vocês uma nova amiga que é a E-Maravilha. Ela é uma hemácia heroína, ela vem da mesma ilha da Mulher Maravilha e ela, olha que bonitinha, gente, ela é toda fofa, ela é uma hemácia de pelúcia. Vê se tem coisa mais linda, fofa e louquinha que isso daqui. E ela é uma hemácia heroína que lembra a gente que a gente precisa dar esforço, literalmente, não literalmente, né, dar o sangue, mas se empenhar naquilo que a gente quer. Então a E-Maravilha sempre me ajuda a passar esse tipo de conteúdo. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo sobre a entrevista com dicas. E, gente, eu não sei se vocês conhecem esse joguinho, ele não é tão recente,
mas é o Pac-Man. É um joguinho clássico, assim, do começo dos joguinhos de videogame. Mas ela faz, nas horas vagas, a Maravilha faz cosplay de Pac-Man, ó. É o bichinho que vai comendo as bolinhas, né? Então, se você não quer que as suas esperanças de entrar na faculdade sejam abocanhadas, esforce-se. Dá uma olhada, se prepara. Não é uma coisa difícil. A ESPM não vai te colocar na frente de um tribunal. Vai ser uma conversa. Entenda isso como uma conversa. E fique tranquilo, seja você mesmo, que a coisa vai dar certo. São essas as 4 perguntas que vão ser feitas. Aqui nós estamos na parte do edital que fala sobre a entrevista. Então aqui, olha, primeira etapa do processo seletivo vestibular será uma entrevista com duração de até 30 minutos. Não espere que a entrevista vá durar mais, porque os professores precisam ter outros alunos para atender, tudo bem? Então é muito provável que deu ali, faltando 5, faltando alguns minutinhos para acabar, eles te avisem e finalizem a entrevista. Outra coisa importante, você precisa apresentar o documento original do qual foi feito o upload no ato da inscrição. Então, tenha a sua carteira de identidade, seu comprovante tipo que você vai ter que mostrar ali na hora. E deixa ali a mão, deixa ali do lado do computador. Cada segundo que você perde procurando isso ali na hora, se você não se preparar, já cai aqui na questão do planejamento que eles vão avaliar. Voltando aqui para o anexo do edital, em que a gente tem as informações da entrevista. Olha só o que mais temos aqui, além das 4 perguntas. Veja bem, você tem mais ou menos ali uns 30 minutos. E você tem 4 perguntas. Quanto que a gente pode ter de tempo para que você tenha essas 4 perguntas respondidas, né? Então, pega esses 30 minutos, se organiza para que cada resposta não dure mais do que 7 minutos, mais ou menos 7 a 8 minutos. Se você precisar, dá uma treinadinha, né? E pelo menos faz algumas... você já tem as perguntas, faz uns tópicozinhos, você não precisa ler aquilo para entrevistadora, para entrevistador, mas faz uns tópicozinhos, qual que é o meu propósito de vida? É tal. E aí você fala um pouquinho sobre ele, e quando você percebe que já deu esse tempo, você para e olha, pode passar para a próxima pergunta, e assim por diante. Se o entrevistador te falar, olha, eu vou deixar você falando, você já tem as perguntas, me responde elas e eu não vou intervir tanto. Então você também vai ter que se controlar. Olha, esse é o tempo da primeira. Bom, agora eu acho importante passar para a segunda. E em relação à segunda, eu tenho isso a dizer, conforme a terceira e a quarta, e assim por diante, tá bom? A entrevista será realizada na plataforma de videoconferência Zoom, no dia e horário agendados. E o candidato deve entrar seguindo o link e as orientações que vão ser enviadas após o agendamento. O Zoom, para quem ainda não conhece, ele é um programinha que você precisa ter instalado para poder acessar. Então, dá um Google para ver como que funciona, o que você precisa fazer para ter tudo pronto, porque a hora que você clicar no link, já vai estar tudo resolvido. Isso também é planejamento. O aproveitamento do candidato será avaliado de acordo com critérios e procedimentos padronizados, refletidos nas 13 rubricas, enfim, que orientarão o trabalho dos professores e entrevistadores. As rubricas, enfim, deverão ter 3 eixos. Olha só o que eles estão colocando aqui. Na questão do planejamento, como que você se planeja para a entrevista? Vai chegar ali, você já vai estar com tudo pronto e preparado? Ou você vai ficar na louca, ai, cadê meu documento? Perdi. Ou então você vai se embananar porque você não pensou nas perguntas que iam ser feitas. Se eles estão te dando isso aqui antes, é porque eles querem que você prepare. Cada coisa disso que eu já te falei te ajuda. Então, se vai estar tudo pronto, de você se planejar para a entrevista, de você ter lido o edital, ter lido todas as informações, deixar tudo bonitinho, tudo alinhadinho, tudo que você vai precisar vai estar à sua disposição. Inclusive, uma aguinha pra gente dar uma bebida, porque, olha, falar deixa a gente com sede. O domínio conceitual do propósito de vida. Tem links lá embaixo que eu vou falar depois que falam sobre esse propósito de vida. Dá uma pesquisada, eles esperam que você dê uma lida em uma ou outra coisa, mas que você tenha essa clareza. Olha, quando eles falam propósito de vida, eles estão pensando nisso. Qual que é o meu, ok? A capacidade de definir o seu propósito de vida. Às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, outras pessoas assim estão boiando, tipo, eu nem sei qual é o meu propósito.
eles vão esperar que, não que você tenha isso 100% formado, mas que você tenha essa consciência, olha, nesse momento, meu propósito de vida, ele se dirige para isso. E eu estou trabalhando cada vez para entender isso melhor. É claro que, eventualmente, lá no futuro, isso pode mudar, pode se adaptar, de acordo com a pessoa que eu for naquele momento, mas nesse momento é isso, e eu posso não ter clareza 100% de todos os pontos dele, mas essa linha geral eu já tenho. Então, assim, é importante você ter clareza até do que não está claro para você, tá bom? Domínio conceitual da educação por competência, também tem links lá embaixo desse documento sobre isso. Capacidade de compreender as competências do curso. Lembra daquelas 4 que foram colocadas ali no comecinho dessa página, desse PDF? São aquelas, tá bom? O que cada uma delas cobra, o que cada uma delas quer e como você vai fazer frente a elas. Capacidade de relacionar as competências do curso com o seu propósito de vida. Então, como a autonomia contribui, como a ética, como a responsabilidade contribuem para o seu projeto de vida, como a fluência com tecnologia te ajuda no seu projeto de vida. São coisas que você precisa ter planejado para responder. A questão da comunicação, a capacidade de comunicação. Então, você tem... De repente, você não precisa fazer slides. Olha, eu vou apresentar aqui um slide. Não precisa, mas você tem uma colinha, né? Então, como você se comunica? Se você falar rápido demais, o seu entrevistador pode não entender. Se você falar devagar demais, você pode, de repente, tirar a concentração, porque até você terminar a frase, a pessoa já dormiu. Então, encontra um ritmo que seja tranquilo para você. Testa com outras pessoas, elas estão entendendo o que você está falando. Isso é muito importante. Enfim, até mesmo quando a gente fala, a gente não fala só com a boca, com as palavras, a gente fala com os nossos olhos, a gente fala com as nossas mãos, a gente fala com todo o nosso corpo. A comunicação é maior do que a nossa fala. Uma pessoa que vai analisar, ela vai estar olhando, a face dessa pessoa está congruente com o que ela está dizendo? É claro que muitas vezes, pessoal, isso são coisas que a gente faz inconscientemente, eu não preciso dizer para você fazer isso, mas atente-se para essas questões, tá bom? A questão da expressão verbal, que está principalmente focada na fala, no modo como você passa as suas ideias, se for de forma clara, se for de forma organizada, tudo bem? A capacidade de fazer a gestão do tempo. Lembra que eu falei, você tem até 30 minutos e tem 4 perguntas para responder. Quanto tempo mais ou menos você vai designar para cada uma delas? Digamos que tem uma coisa muito importante, que você queira falar, seu tempo daquela questão que você separou já acabou, mas você acha importante falar. Você coloca, olha, entrevistadora, eu separei, eu terminei o tempo que eu separei, mas eu notei aqui no meu planejamento que falta uma coisa importante para falar nessa questão, que é isso. E uma vez que você explica, você já passa para diante. E aí você mostra pro seu entrevistador que, apesar de você ter excedido um pouquinho o tempo que você se planejou, você tinha consciência disso, você colocou a última coisa importante e já passou para a próxima, tá bom? Como eu falei, não exceda o tempo. A pessoa que está te entrevistando, ela vai finalizar a entrevista e vai passar para o próximo. Não ache que porque você está mandando bem, ela vai ficar tão feliz que ela vai querer te ouvir mais. Sinto lhe informar que não vai ser essa questão. São muitos e muitos e muitos candidatos. É você que está sendo testado para entrar na SPM, não o contrário. Então, gestão do tempo é fundamental. Como que você vai sobreviver na faculdade se você não puder gerir seu tempo para estudar o que tem que ser estudado, para fazer os projetos que tem que ser feitos, para dar conta dos compromissos acadêmicos que você vai ter? Difícil, né? Eles não vão te ensinar isso. É claro que você sempre vai encontrar abertura e dicas, mas eles querem ver se você sabe fazer isso. E a questão de capacidade de concentrar o foco. Então, eu tô falando sobre a minha pergunta, eu não vou ficar olhando porque acabou de entrar alguém, eu não vou ficar me deixando distrair com, sei lá, uma notificação no meu celular. Então, uma coisa importante, quando você estiver fazendo a sua entrevista, procura um lugar tranquilo, um lugar porque se você consegue ter um cômodo em que você não precisa ter outras pessoas ali naquele momento, é preferível, porque senão a pessoa vai passar, a pessoa vai parar de ler um livro e vai lá pegar alguma coisa na geladeira e vai voltar e você vai ficar olhando ela ali. Isso vai te desconcentrar. Então, se você puder ter um lugar calmo, um local tranquilo,
Às vezes, por mais que a gente tenha familiaridade com as pessoas, a gente fica um pouco inibido de fazer uma entrevista assim com um monte de gente assistindo, por mais que o entrevistador não esteja ali, né, vendo todas as pessoas que estão com você. Então, procura um lugar tranquilo, um local calmo, de preferência que esteja muito pertinho do seu roteador Wi-Fi, ok? Para não dar problema de falta de alcance, para não cair. Se cair no meio da entrevista, eu realmente não sei se o entrevistador vai te dar mais tempo para compensar. Digamos que esse local mais tranquilo seja a sala. Combina com seu pai, com a sua mãe, com irmãos ou outras pessoas com as quais você convive. Olha, daqui a pouco eu vou fazer a entrevista da SPM e eu preciso fazer na sala porque ali o Wi-Fi pega melhor. Posso contar com a colaboração de vocês? Eu fico inibido se vocês ficarem passando ali. Vocês me esperariam enquanto eu faço? São 30 minutinhos, passa rapidinho. Vocês me esperariam em outro cômodo enquanto eu tô fazendo? Se possível, assim, sem fazer muito barulho para não me atrapalhar? Conversa com as pessoas ao seu redor. Elas estão interessadas, pelo menos eu acredito, no seu sucesso. Elas vão te ajudar nessa questão, tá bom? E se elas não quiserem, fala que a Ana que falou para fazer isso. Pode pôr a culpa em mim e mostra o vídeo para elas, tá bom? Você vai estar falando várias coisas que você se planejou. Provavelmente, você vai estar um pouco nervoso, um pouco nervosa. Então, quanto mais tranquilidade você tiver, quanto mais privacidade você tiver, é muito melhor, tá bom? Outra coisa importante. Na hora da entrevista, desliga o seu celular, deixa no silencioso, deixa em outro cômodo. Se por um acaso você viu que ele tá ali, ele tá te atrapalhando, e você já tá na sua entrevista, você fala, olha, entrevistador, eu peço desculpas, meu celular tá me atrapalhando, eu vou pôr no... Esqueci o nome da palavra? Vou pôr no silencioso, vou pôr aqui dentro de algum lugar. Afasta. Mostra pro seu entrevistador que você tá ali, que você tá muito afim de fazer aquela entrevista e que você tá tirando todas as distrações, se é que você já não tirou. Capacidade de construir um raciocínio. Então, o raciocínio pelo qual você explica as coisas, ele tá de boa, ele tá claro, você consegue se fazer entender. A questão da capacidade de fundamentar a ideia com argumentos já acontece na redação, né? Então, olha, eu gosto muito de tal área ou de tais estudos, por quê? Porque eu acho que isso é interessante, que isso é importante, a tecnologia é importante porque é ela que vai permitir outras coisas da gente conquistar como sociedade e tudo mais. Quais são, como que você fundamenta suas ideias com argumento? Mesmo que, pelo menos nessa parte da entrevista, em que você não está fazendo uma dissertação argumentativa, às vezes o seu argumento é porque eu sinto que isso é para mim. Às vezes o seu argumento é porque isso foi marcante para mim na minha infância, isso é uma coisa importante, é um valor que eu trago da minha criação e eu prezo ele. Às vezes, essa justificativa pode ser de ordem pessoal aqui na entrevista, porque agora é você, enquanto entrevistado, não é a sua redação. E capacidade, aqui o último, capacidade de elaborar uma narrativa com sentido. Quando você fala do seu propósito de vida, quando você fala de você, de algumas dessas questões que estão aí, às vezes você precisa construir essa narrativa, então você fala uma coisa, depois você se contradiz e a coisa vira de um jeito que às vezes o entrevistador pode não ver sentido na sua narrativa. E ele vai falar, mas nossa, por que isso aí, né? É claro que se você estiver sendo tranquilo, se você estiver sendo honesto, honesta, não tanto com o entrevistador, mas principalmente com você mesmo, a capacidade dessa narrativa com sentido, ela vai ser mais espontânea. Mas tenha em mente que nada do que é óbvio para você, às vezes, é para o entrevistador. Então, explica um pouquinho, às vezes só dá uma contextualizada para não parecer assim tão arbitrário. E dicas mais gerais. Termos de roupas. Põe uma roupa, você não precisa estar de terno e gravata, não tem que ser formal. Que não seja assim, sei lá, muito decotada. Que seja uma roupa em que você possa trabalhar numa agência de publicidade e se sentir confortável. Uma camiseta que esteja em bom estado, uma roupa que tenha ali uma proposta mais diferentona. A ESPM é um vestibular que preza também pela criatividade, como a gente já viu. Então não tem problema se você não tiver vestido como um estagiário de direito. Pode ser uma cor diferente, uma cor legal, uma cor mais viva, mas você tem que estar se sentindo bem com você mesmo. Enfim, isso também pode se apresentar nos seus acessórios que eventualmente você vai usar. A sua apresentação visual também tem que refletir o que você é, tá?
Só lembrando de novo, toma cuidado com elementos como decotes, como outros tipos de coisa. Afinal de contas, o que você está vendendo para a SPM é o seu cérebro, é você como aluno, não é a sua figura lindamente construída. Vamos supor que você está nervoso, você está nervosa, você está dando uma gaguejada e isso está te atrapalhando. Respira fundo, fala, olha, desculpa pro entrevistador, fala, olha, desculpa, eu estou um pouquinho nervoso, um pouquinho nervosa, é uma entrevista importante para mim, só vou respirar e aí eu continuo. Não tenha medo de dizer isso para o entrevistador. Você é um aluno que está entrando, não é uma pessoa formada que está saindo. Eles não vão te tirar pontos por você ficar nervoso, que aliás é uma situação muito natural de ser humanos. Mas é a maneira como você lida com isso que vai influenciar na sua avaliação. Então, tudo bem, melhor você parar, pedir desculpas, olha, estou um pouco nervoso, só vou respirar fundo aqui para continuar. E continuar com tranquilidade do que você ficar se sentindo atrapalhado o tempo inteiro, tá bom? O entrevistador tem ainda uma outra coisa. Se fosse eu uma entrevistadora, eu ia ficar feliz da pessoa virar pra mim e falar, olha, desculpa, só vou dar uma respirada funda aqui que eu tô um pouquinho nervosa pra continuar, porque eu ia me sentir conectada. Isso é um tipo de atitude humana. Todos nós somos humanas, então não tenha medo de fazer isso. E, por fim, temos aqui algumas coisas interessantes que a SPM coloca, que são algumas referências sobre as coisas que estão aqui na entrevista. Ó, no intuito de colaborar para o planejamento da participação do candidato à entrevista, materiais bibliográficos e audiovisuais foram localizados e aqui compartilhados. No entanto, nada impede que outros materiais sejam explorados pelo candidato. Quer dizer que você tem que prestar conta, eu li isso, não li aquilo? Não. Você até pode falar assim, olha, eu li naquele texto que vocês indicaram que projeto de vida tem a ver com isso, e nesse sentido eu acho que o meu tá mais nesse caminho e tudo mais. Se você não quiser fazer menção, também não precisa, né? Mas você tem essas referências aqui, tá? Tem coisas que eles põem os links, o que eu achei muito interessante, porque basta você clicar e você ir. Às vezes eles especificam aqui, ó, uma parte daquele negócio que eles estão citando, tá? Precisa ler tudo? Não precisa. Mas lê pelo menos um que fale de proposta de vida, lê pelo menos um que fale de competências que eles pedem, tá bom? Eles colocam aqui também textos curtos divulgados em formato digital. Isso é legal de você ler, tá bom? Porque tem o link, tá fácil, tá de graça e o texto é curto, como eles estão dizendo, tá bom? Tem filmes e documentários, o que é ótimo, porque você pode estudar sem estar estudando, né? E você, olha que beleza, já clica aqui, já vai para o YouTube. Olha, coração com a mão, tá bom? Veja que eles estão dividindo aqui, não é por tema, é por suporte. Então, uma coisa é vídeo, outra coisa é tese, outra coisa é livro, outra é texto curto. Dá uma olhada, dá uma estudadinha, tá? E vídeos curtos que eles também estão postos aqui, tá bom? Eles repetem a questão de que você tem que dar seu documento, né? Mostrar seu documento. E aí, a minha recomendação é que você assista esses vídeos, que você se prepare. Você não precisa saber tudo, dominar tudo, ler tudo isso daqui, né? Não vai ser uma sabatina, eles não vão te perguntar, de acordo com aquele vídeo, qual coisa aconteceu. Não, é para ajudar você a construir a sua narrativa, de você, não para você mostrar que você viu, tá bom? Então use isso aqui como base, é legal o que eles estão fazendo, tá bom? Todas as instruções que são dadas nos ajudam a entender melhor o que a gente vai encontrar. Mas é isso, eu não tive ainda a oportunidade de ver esses itens, ver todos esses materiais, mas eu espero que é isso que eu te coloquei aqui tenha te ajudado a alinhar a sua expectativa sobre o que você vai encontrar na redação. E força do hábito. Sobre o que você vai encontrar na sua entrevista da SPM. Se você tem dúvidas, enfim, põe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com pessoas que também estão fazendo esse processo, que também vão passar pela entrevista. E lembre-se que aqui você precisa estar alinhado com você mesmo. Semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Todas as segundas-feiras às 9 horas temos vídeos novos aqui no canal. E compartilhe esse vídeo. Dá um like, deixa o YouTube saber que esse conteúdo foi importante para você, porque é assim que a gente atinge cada vez mais pessoas. E a minha meta no Escrevendo Sem Medo é dominar o mundo pela redação. Beijão para você,
Bons estudos, boa entrevista. Estou aqui torcendo por você, mandando boas energias. E a gente vai se falando. Tchau, tchau!